Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Joelma, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, eu entendo que é o ato de maior amor que um ser humano possa demonstrar por outro, é a adoção, né? Por isso que a gente veio falar aqui. A próxima semana nós teremos a Semana da Adoção e a gente veio falar justamente para conscientizar um pouco a população do que é a adoção, da sua importância, o que é a adoção legal, quais os caminhos para isso, para que a gente possa ter crianças, né, inseridas em famílias, ter o direito básico ao afeto, né, a uma estrutura familiar que tantos precisam e não têm. Doutora, então já que a senhora falou em caminhos, quais os primeiros passos para uma adoção de forma legal e não ilegal? Ok, Joelma. Tradicionalmente a gente no Brasil tem aquela adoção brasileira, né, que as pessoas doavam seus filhos para quem entendesse, né, que poderia criar o seu filho. E no meio disso tudo a gente sabe também que havia muita questão também de venda de crianças. Muitas vezes também essas crianças eram entregues para pessoas que não estavam preparadas para isso, né? Então tinha situações de depois de receber querer devolver, ou situações até de maus tratos a essas crianças, etc. Então a legislação foi evoluindo para se evitar esse tipo de situação. Então hoje em dia nós temos uma lei que rege a adoção, né, que é a entrega legal. Nós temos um sistema nacional de adoção em que casais ou pessoas, né, que queiram adotar, não necessariamente um casal, uma pessoa sozinha pode adotar, uma mulher, um homem, eles vão se habilitar nesse cadastro, então um cadastro nacional, e elas passam por toda uma preparação junto à vara de infância, próximo à sua residência, né, eles vão fazer cursos, eles vão juntar uma série de documentações, não ter antecedentes criminais, por exemplo, de sanidade mental. É todo um processo para que essas pessoas sejam habilitadas no cadastro. E quando elas são habilitadas, elas vão ter a oportunidade de se cadastrar e dizer qual o perfil de criança que elas desejam adotar, por exemplo, em qual faixa etária, né? Se aceita irmãos, se aceita crianças com algum tipo de deficiência, por exemplo. Então é todo um perfil que essa pessoa, o casal vai preencher e vai estar habilitada a adotar, certo? Por outro lado, a pessoa, né, a mãe que deseja entregar o seu filho à adoção, ela tem todo um caminho legal também a ser percorrido, certo? O que é que ela deve fazer? Se ela é uma gestante e ela não quer ter esse filho, não quer criar o seu filho, no caso, até para que se evite em situações de aborto, que não é desejável por ninguém, né? Porque a gente quer que essa criança possa viver e ser bem cuidada. Ela pode simplesmente dizer: eu estou gestante, mas eu não quero essa criança, não quero cuidar. Por que ela não quer? Aí ela vai ter uma oportunidade de ser acompanhada, né, pelo serviço psicossocial da vara de infância que a gente tem aqui em Caicó, né, que Ismael é um dos seus membros, ele é o psicólogo, nós temos assistente social que vai acompanhar essa gestante, né, entender um pouquinho dos motivos por que ela não quer. Tem casos que simplesmente já se viu aqui um casal, né, não problema nenhum, mas simplesmente eles não queriam ser pais. Foi uma gravidez que aconteceu, né, sem um planejamento por parte deles. Então eles procuraram a vara da infância, foram acompanhados, até porque às vezes a gravidez envolve toda uma bomba, né? Já que mulher sabe de emoções. E aquilo pode ser, né, Ismael, algo transitório, que depois ela diz: não, passei por aquela turbulência, mas eu quero, né, se arrepender depois, isso é possível, mas ela precisa ser acompanhada, já que ela está com esse desejo. Então ela vai procurar a vara da infância, a rede da infância, a vara da infância vai encaminhá-la para os serviços psicossociais que tem no município. A própria equipe da vara vai acompanhar, né, essa gestante, e se realmente for o desejo dela, né, ela vai ter essa criança, né, e vai entregá-la a quem? A vara da infância, certo? E a vara da infância já poderá encaminhar esse bebê, né, para um casal ou uma pessoa que já esteja habilitada e esteja na fila, porque existe uma fila, né, que é temporal, né? Ou seja, quem for se inscrevendo primeiro vai entrando na fila por ordem, justamente para evitar, né, que as pessoas
sejam prejudicadas. Por exemplo, uma pessoa que está esperando há 10 anos, aí vem uma pessoa que entrou agora no cadastro para ser contemplada. Não, vamos ter um critério, vamos respeitar a ordem cronológica. Então ela vai ser entregue para esse casal, por exemplo, essa pessoa, essa criança e essa mãe. Não há que ser feito nenhum julgamento com relação à atitude dela. Então ela não fez nenhum crime, ela não abandonou a criança, ela procurou os meios legais, né? Então, na verdade, o abandono seria se a criança, ao nascer, ela fosse realmente abandonada, entregue para uma pessoa sem qualquer autorização. Isso seria o abandono. Exatamente, como se fazia antigamente, né? Quem não conhece uma história de um bebê que foi colocado num cestinho na frente de uma casa, ou casos terríveis que já se viu até atualmente de jogar a criança numa BR dentro de um saco, alguma coisa assim. Isso então, sim é um crime. Então quer dizer que a mãe, ela pode, claro, o ideal é que toda gravidez seja planejada, mas isso é o ideal, nem sempre é o que acontece, né? Mas, então quer dizer que a mãe, de repente, por algum motivo não tem condições de criar o seu filho, ela pode, durante a gravidez... já procurar a vara da infância. Esse é o caminho correto, certo? Doutora, nós sabemos que ainda tem muitos casais que procuram adotar de forma ilegal. A senhora acredita é porque essas pessoas não querem enfrentar a burocracia ou porque muitas vezes acham que é demorado? Eu acho que sim, até porque assim, é uma cultura, né, que já vem muito arraigada de se entregar de qualquer forma, né, a pessoas A ou B, mas isso a gente, justamente a semana da adoção, a gente acha importante para conscientizar as pessoas da importância da entrega legal. Porque qual o problema, Joelma? Quando você não entrega uma criança legalmente, o que é que se faz? Você fica escondendo essa criança, né? Então isso não é legal. Porque essa criança vai precisar estudar, essa criança vai precisar dos serviços de saúde e um casal ou a pessoa que está com essa criança não tem os documentos porque ela não tem autorização legal para estar com essa criança. Então, um risco que essa pessoa que recebe uma criança legalmente corre e é um risco muito indesejável, né? Já pensou você sofrer uma busca e apreensão de uma criança que algo mais dolorido do que isso, é você viver escondendo a criança, né? Então, por isso que o correto é você procurar os meios legais, né? Essa questão, não há essa demora, como se diz, assim, hoje em dia a gente a vara está andando muito bem nessa questão das adoções, já tivemos aqui na cidade várias adoções de bebês, né, de crianças, de grupo de irmãos, de até adolescentes, né? Graças a Deus que está tudo encaminhando muito bem. E que realmente é uma garantia para o próprio casal. Se você quer adotar, para você não estar vivendo às escondidas, né? Ou, de repente, você recebe uma criança dessa legalmente, do nada, 1 ano, 2 anos depois, a mãe diz, não, eu quero de volta, né? Então, e aí? Qual a garantia que esse casal, né, vai ter? É uma instabilidade, né? Uma insegurança muito grande que não é o ideal, né? Então, se você vai pelo caminho correto, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, nenhum contratempo, você vai ter uma segurança daquilo que você está fazendo. Mesmo que a pessoa ela insista, por exemplo, em fazer uma adoção ilegal, né, um dia ela pode ter problemas na justiça? Pode, né? Infelizmente pode, porque existe até alguns crimes que são previstos, por exemplo, você registrar filho alheio como seu, isso é um crime, né? Isso também acontecia bastante. Você colocar como se aquele filho fosse um filho natural seu, né, sem ser. Existem. O próprio Código Civil, né, prevê que é uma hipótese de destituição do poder familiar. Você, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um filho e eu entregue legalmente para Joelma, né, e depois eu me arrepender e vou querer meu filho de volta. Né? Então, eu posso sofrer uma ação de destituição do poder familiar. Isso é previsto no próprio Código Civil, porque eu entreguei meu filho legalmente. Né? Então, eu estou sujeito até a perder. E, por exemplo, se uma mãe entrega legalmente a sua criança, né, a Justiça ainda dá um prazo de arrependimento, que é o prazo de 10 dias, ou seja, ela tem um prazo ainda de 10 dias para pensar, mas depois disso, né, será definitivo, não tem mais como voltar atrás. A senhora acredita que falta mais consciência ou informação da população que filho é filho sem distinção, não importa se é adotivo ou biológico, mas é filho? A gente também tem esse problema, né, de preconceito com relação à adoção. Às vezes eu sou convidada para falar nesses cursos, né, e eu sempre falo isso, eu digo, olha, problemas com filhos
a gente sempre vai ter, nós que somos pais, né? Então não importa se é seu filho é biológico ou se ele é de coração, né? Se é um filho adotivo, a gente sempre vai ter problemas e vocês não pensem, né? Você, casal que está adotando, que vai ser tudo um mar de rosas, porque não é, né? A maternidade, a paternidade são sentimentos fantásticos, mas que nem sempre tudo é um mar de rosas, né? Vocês vão ter momentos de turbulência e isso é bom até para que o casal fique consciente, porque também já aconteceu de inúmeros casos do casal que recebe o primeiro problema da criança, que é natural. Ela vai estar, principalmente se ela já tiver uma idadezinha, né, maior, ela vai ter um tempo, né, para se adaptar, para reconhecer aquele casal, por exemplo, como mãe, como pai. A gente já teve casos aqui, ele não me chamava de mãe, não me chamava de pai, e depois querer devolver a criança, que é um processo doloroso, né, terrível para a criança. Enfim, falta essa consciência também do que a adoção é um ato de amor e é igual, né? Você ser mãe ou pai biológico, eu sou mãe biológica, mas assim, tenho várias pessoas que eu conheço que são filhos, né, adotivos e pessoas bem próximas que eu vejo que não tem diferença, né? O amor é o mesmo, né? Porque eu acredito muito que o amor de um pai e de uma mãe se constrói na convivência, né? Na convivência familiar, nos desafios do dia a dia. E isso independe de laços sanguíneos, com certeza. Nós falamos agora há pouco sobre essa questão da previsão legal de entrega voluntária de bebês, né? Que inclusive foi adotado recentemente aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Você acha que o fato do Brasil não conhecer muito ainda dessa lei acaba trazendo um medo para as mães? De repente ela pode ter um medo de achar que ao entregar aquela criança para adoção, ela pode estar cometendo um crime. Um tema como esse não deveria ser mais explorado, por exemplo? Com certeza, eu acredito que deveria ser mais explorado, inclusive nas escolas, né? As escolas deveriam tratar, porque muitas vezes você tem crianças adotivas na escola e esse tema poderia até ser tratado realmente, essa consciência, para que não haja qualquer tipo de discriminação, né? De entender a importância desse ato. E eu acredito que realmente falta. Eu já recebi várias, né, perguntas, como eu faço para uma mãe gestante que quer entregar a criança, assim, eu percebo que muitas pessoas realmente não conhecem os caminhos legais, né? Tem esse medo. Tanto é que também, a Vara da Infância fez, né, com a sua equipe um trabalho muito importante, acho que Ismael pode falar mais do que eu, nos hospitais, né? Porque era um lugar bem propício para esse tipo de entrega ilegal, né? A mãe já tem a criança lá no hospital e dali já saía para algum casal sem nenhuma autorização judicial, né? Então foi feito um trabalho de conscientização aqui no Hospital do Seridó, por exemplo, para que a equipe técnica, né, saiba que existe um caminho legal, né? Não pode ser assim, entregar para qualquer pessoa, né? Tem que ter uma autorização judicial. E é como você falou, Marcos, as mães gestantes precisam ter essa consciência que vocês devem e podem, vocês não terão nenhum tipo de julgamento sobre isso, inclusive negativo, né? Não vai responder nenhum processo, pelo contrário, você está no caminho correto. Eu não tinha participado, para você ver como é algo, né, que ainda não está enraizado para a gente, né, para a população em geral. Um dia desse eu fiz a primeira audiência de um caso desse, de um casal que mas desde o início eles disseram, a gente não quer, a gente nunca quis ter filhos, se acontecer a gente quer entregar. É um direito deles. É um direito deles. Aí inclusive eles são acompanhados durante toda a gestação e depois que a criança nasce, eles são ouvidos novamente numa audiência judicial em que está presente o juiz, promotor de justiça, defensor público. E naquele momento, mais uma vez, eles serão ouvidos, a mãe vai ser ouvida. Inclusive, se ela quiser, ela tem o direito até de não dizer nem quem é o pai, por exemplo. Ela tem esse direito também de não querer declarar. E naquele momento ela vai poder confirmar. Ela realmente quer adotar, quer entregar seu filho? Sim, né? Então, até nessa oportunidade eu dei os parabéns ao casal. Eu disse, olha, parabéns, vocês estão fazendo um ato muito bonito, né? Vocês estão protegendo a criança, que com certeza, imagine quantas pessoas sonham, né, em poder ter um bebê ou uma criança, enfim, e você está dando a oportunidade de fazer, né, a
a alegria dessa criança, que é o primeiro que a gente vê, né, o direito da criança, mas também dessas pessoas que tanto ansiaram por esse momento de poder dar amor para uma criança. E ele poderia ter ido por um caminho terrível, por exemplo, querer tirar essa criança, né, ou entregar para qualquer pessoa que não estivesse preparada, mas não, ela se cuidou bem, né? Sim, se ela vai ser acompanhada, pré-natal, etc, isso tudo, há toda uma assistência para essa mãe, né? A justiça que garante essa assistência? Sim, a justiça faz todo o acompanhamento para que o município preste, né, o serviço. Agora, o processo de entrega legal, ele é mais rápido do que o processo de adoção? Eu pergunto porque quem sou eu para julgar as pessoas, mas eu acredito que uma mãe que durante a gestação, a gravidez, ela alimenta o desejo de não querer cuidar do seu filho, talvez ela não queira passar um dia, uma semana com aquele bebê no momento que ele nasce, né? Então, esse processo de entrega legal, ele tem que ser rápido o suficiente. Muito rápido, porque já para que não quando a criança nasce, já não fica com ela, certo? Assim, a criança já é encaminhada, aí vai depender um pouco, né, do que cada vara entende, cada juiz entende. Mas, por exemplo, muitos juízes já encaminham aquela criança diretamente para um casal habilitado. É perfeitamente possível isso, e eu entendo que é o ideal. Mas também tem juízes que preferem, assim que nasce, já encaminhar para um acolhimento, que é o tempo que vai entrar em contato com os casais que estão habilitados lá na fila, né? Mas esse tempo é muito rápido. Acho que, creio, no máximo uma semana isso já é resolvido e a criança já é encaminhada para um casal habilitado. Então, é muito sério esse processo. Diferente, como você disse, por exemplo, numa situação em que há uma litigiosidade, né? Que não há essa entrega voluntária. Por exemplo, que o Ministério Público tem que entrar com ação para destituir o poder familiar de alguém porque está maltratando aquela criança, não está dando os devidos cuidados, está abandonando, né? Aí é todo um processo que realmente demora um pouco, mas também que não pode demorar demais, porque vai dar a oportunidade o ideal é que em 120 dias, né, pela legislação, que esse processo fosse resolvido. Agora, é claro que muitas vezes demora mais, porque a parte pode recorrer, né? Então, é toda uma garantia ao contraditório que tem que existir, estudos psicossociais que revelem se realmente aquela pessoa tem condições ou não de exercer a sua maternidade ou paternidade. Aí realmente demora mais um pouco, né? Porque quando o processo é concluído, aí essa criança, se realmente houver a destituição, ficar comprovado que aqueles pais não têm a menor condição de cuidar daquela criança, aí ela vai ser encaminhada para um casal habilitado, né, já na fila, né? E a mãe, ela recebe um tratamento psicológico, por exemplo, para depois que ela entrega, depois que ela dá a luz ao filho e que ele não tem mais contato com ele ou não? Ou ali se encerra realmente qualquer tipo de acompanhamento com a mãe? Não, ali depois que a mãe é entregue, né, tem esse prazo desses 10 dias, e se ela realmente precisar de algum tipo de acompanhamento, ela pode ser encaminhada para os serviços psicossociais que o município disponibiliza. Em relação ao poder familiar que a senhora falou, tanto os pais biológicos como os próprios pais adotivos podem perder o poder familiar? Podem. Também, infelizmente, também teve casos, né, de crianças que são adotadas, e é muito duro isso, né? Você já passa por um primeiro processo de abandono, né? Aí sofreu um processo de substituição dos pais biológicos, aí vai para uma família adotiva e depois um novo processo com relação a essa família adotiva. É possível, assim. O pai biológico é igual ao pai adotivo, né? Então tem o seu dever de bem cuidar daquela criança. Se falhar nesse dever, né, de forma realmente gritante e séria, ele será passível de perder a criança, o poder familiar sobre aquela criança ou adolescente. Lembrar que nós vamos já conversar com o Ismael, que vai detalhar mais um pouco essa questão de como é que se faz realmente, né, o caminhar do desejo até realmente a concretização da adoção. Doutora Uliana, o que é que mais lhe chama a atenção nesse processo todo? Nós temos aqui em Caicó, salvo engano, 5 crianças para serem adotadas, 7 casais mais ou menos que demonstraram realmente o interesse em adotar uma criança. A conta não bate, porque se nós temos 7 casais e 5 crianças, todas essas crianças deveriam estar adotadas. Isso. O que é que mais chama a atenção do Ministério Público? É justamente essa dificuldade de aceitar, de encontrar um perfil ideal para a adoção? Assim, e infelizmente, quanto mais a idade se avança, né, mais é difícil você conseguir que alguém queira adotar, por exemplo, um adolescente, como nós temos nas aldeias, nós temos vários adolescentes, né? Então, já tivemos casais habilitados,
e que adotaram adolescentes daqui de Caicó, mas assim, é uma alegria tão grande, porque é raríssimo, né? Porque imagine também, né, o desafio que permeia você adotar um adolescente. Mas existem pessoas que abraçam esse perfil, que bom que abraçam, né? É por isso, Marcos, que o ideal é que a gente dê a máxima celeridade a esses processos de adoção, porque o tempo na vida de uma criança dessa é fundamental, né? A gente percebe que muitos casais no perfil colocam um perfil muito, por exemplo, bebês até no máximo 1 ano de idade, né? Assim, colocam aquele perfil de criança muito pequena. E assim, cada dia que se passa que essa criança vai ficando no abrigo, né? E se vamos pensar que o processo dela vai demorando, cada dia mais ela vai ficando menos atingível, digamos assim, porque as pessoas querem, né? Aí, infelizmente, a gente tem casos nas aldeias infantis aqui de adolescentes que vão sair sem serem adotados, né? Então, é um grande desafio que a própria instituição de acolhimento tem, né? Porque, e aí, quando completar os 18 anos, o que será desse adolescente, né? Existem situações de que pessoas que apadrinham esses adolescentes, que já disseram, não, quando ele sair a gente vai recebê-lo. Que bom, mas é um adolescente. Existem outras situações que realmente o destino deles é uma incógnita. E uma sugestão que se eu pudesse dar aos casais que realmente têm esse desejo, né, no coração de adotar uma criança ou um adolescente, é que pense também em ampliar um pouquinho esse perfil, né? Pense na possibilidade de uma adoção de irmãos, por exemplo, porque quando você amplia o perfil, você não coloca só de 0 a 1 ano, você coloca, por exemplo, de 0 a 5 anos, um exemplo, e aceitando irmãos. Então, você vai ver que se você estava lá na posição 30ª na fila, só o fato de você ser mais flexível no perfil, você já pode pular para a primeira. O que seria adoção de irmãos? Seria adotar 2 pessoas, que no caso... Da mesma família, né? Que é o que acontece. Por exemplo, você tem uma destituição de poder familiar, e eram 2 irmãos, os 2 irmãos estão acolhidos nas aldeias, né? Então, a legislação não quer que se separe esses irmãos, quer que eles sejam adotados pela mesma família, porque é muito, né, você vê irmãos que estão acolhidos, por exemplo, o que eles têm ali é um ao outro, né, o amor de que um sente pelo outro, e ponto, né, por mais que uma instituição de acolhimento dê ótimos cuidados, enfim, nunca vai se comparar a uma família, o amor de um pai e de uma mãe. Então você separar, né, por exemplo, um grupo de irmãos, é muito cruel, mas por outro lado a gente já teve situações aqui que infelizmente teve que separar, porque principalmente quando é muito um grupo numeroso de irmãos, né? Por exemplo, você ter 5 irmãos, é quase uma loteria você conseguir um casal, uma pessoa que queira, né, aceita adotar os 5, aí acaba que muitas vezes precisa dividir 3 com um, por exemplo, 2 com o outro, mas não é o ideal. Mas quando acontece isso, a vara, no caso, né, vai primeiro tentar. Quando não, esgotou as possibilidades, realmente ninguém quer esse grupo de irmãos, aí é o jeito cindir. Aí quando cinde, geralmente consegue. Eu imagino que talvez a notícia mais difícil para a senhora, que além de promotora, é mãe, dizer para uma criança, um adolescente, que ninguém quis adotar, não é isso? Não, é muito duro, assim. Já passei por situações de... Eu costumo dizer que foi algo que eu já vi mais dolorido na minha vida com relação a isso. Foi uma criança que passou por um processo de adoção, já vinha destituída, aí foi para um casal e o casal, sem maiores motivações, devolveu. Aí eu olhei para cá, eu fui lá fazer a visita. Quando eu fui, ela olhou para mim e disse: eu queria voltar para a casa que eu estava. Por que eu voltei para cá, né? Ele teve que voltar para o acolhimento. Gente, isso é uma dor assim, tremenda, né? Por isso que realmente as pessoas que querem adotar têm que estar tem que estar muito preparadas, têm que estar com o coração muito aberto e para enfrentar desafios, para não desistir, né, no primeiro tropeço, porque você imagina o impacto, né, psicológico de uma devolução dessas, digamos assim, né? É muito triste. Mas enfim, assim, o que a vara deseja, que o Ministério Público deseja, é que essa fila ande, que não chegue nessa situação que chegou. Infelizmente, existem adolescentes que estão ali muito cedo, desde muito cedo, que já foram crianças e se tornaram adolescentes dentro da instituição de acolhimento, né? Então, é uma vida toda institucionalizada. E por mais que as aldeias tenham uma estrutura, não é o local ideal para que elas permaneçam, né? Não é o local ideal, assim, é para ser algo temporário, né?
Para aquela criança não ficar desamparada enquanto não é encaminhada para uma família. Mas infelizmente tem situações que não se conseguiu, enfim. E agora ficou muito difícil delas serem adotadas. Então o ideal é que realmente esses processos corram com a celeridade, né? E que elas passem pouco tempo nesses acolhimentos. Os pais candidatos a adotar uma criança, eles podem ter contato, eles podem conhecer as crianças que estão ali candidatas a ser adotadas ou não? Não, assim, quando existe, como eu falei, o cadastro, né? Quando, vamos dizer que a gente tem uma criança que está nas aldeias e o processo dela já foi concluído, então quando foi concluído a destituição do poder familiar, aquela criança já está apta a ser adotada. Aí a equipe da vara vai pesquisar, né, lá no cadastro e vai entrar em contato com o primeiro casal habilitado para aquele perfil, né? Aí quando o casal diz, ok, nós temos um interesse, aí vai iniciar a aproximação desse casal ou dessa pessoa com essas crianças que estão acolhidas, que elas ficam vinculadas ao casal, aí começa uma aproximação. Mas não é como aquela ideia que se tinha de antigamente, que a pessoa chega na instituição, olha assim, eu quero sair daqui. Não existe isso, né? Assim, você vai ser vinculado pela ordem, né? Se é a sua vez, mas olha, essa criança aqui está no perfil que você colocou a você preencher, né? No seu cadastro. Aí você vai começar a se aproximar, começa essas visitas, aos poucos, até que vai evoluir para um estágio de convivência. Mas esse processo, nesse período de aproximação, é normal que o candidato desista ou o ideal é não desistir já? Não, dificilmente ele desiste nesse período da aproximação, né? Que é aquela fase que a gente chama do encantamento, né? Geralmente quando você vai e você conhece, acho que a grande maioria, se pudesse, já levava a criança para casa na mesma hora, né? Porque você vê como, no olhar deles, né, como algo que eles desejam, né, serem recebidos por uma família, para um lar. Então é muito difícil, eu pelo menos nunca vi. Já nessa aproximação, a desistência não. Antes de passar aqui para Ismael, tem um termozinho que vocês usam muito que é adoção à brasileira. Isso. Que na verdade significa o quê? Para que o ouvinte possa entender. A adoção à brasileira, nada mais que até já vi críticas a isso, né? Mas o brasileiro é tão... como é que eu poderia dizer, ele coloca algo ruim, né, no nome da adoção, né, como se brasileiro fosse sinônimo de jeitinho, né, de coisas ilegais, mas nada mais é do que aquele velho costume de você ter a sua criança e entregar a qualquer um que você quiser na sua telha. Não, eu quero dar para fulaninho. Então isso aqui é chamado adoção à brasileira. E o que acontece muito é que a pessoa que fica com essa criança nessas condições, ela passa a esconder a criança. Porque ela não tem, com medo de perder, porque ela não tinha autorização legal para estar com aquela criança, porque ela não estava no cadastro, ela não passou pelo processo de habilitação, né? Que esse processo de habilitação, eu quero deixar bem claro que não é uma mera burocracia, né? O povo diz, isso é só para criar burocracia, para atrapalhar. Não, é uma garantia que a gente está dando a essas crianças, né? De que são pessoas idôneas que vão receber aquela criança, né? Elas passam por todo um processo. E olha que ainda dá errado às vezes, né? Às vezes a pessoa passa por todo esse processo, mas não estava preparada, né? Mas é difícil acontecer, mas acontece. Imagine você pegar alguém aleatório que, vou dar para minha vizinha aqui que eu não quero, né? Sabe, se essa vizinha realmente estava preparada para receber essa criança, ela tem condições emocionais, porque não é só uma questão econômica, né? Enfim, aí as pessoas ficavam escondendo essa criança, depois de 10 anos aparecia querendo legalizar, né? Aí isso não é o correto, porque você vai passar esse tempo todo se escondendo. Você vai privar a criança de ter, por exemplo, como é que você vai matricular essa criança na escola, você não tem uma guarda legal dessa criança, né? Então é isso que a gente tenta evitar, né? Incentivar que as pessoas realmente busquem o caminho legal, procurem a vara da infância, façam o seu cadastro, um processozinho de habilitação. Precisa nem de advogado, é algo muito simples, certo? Em que você será habilitado e já vai estar inscrito no cadastro, né? Não é algo que demore e você vai ter a segurança que você está no caminho correto. Mas existem garantias de que aquela pessoa que eu adotei há 5, 10 anos, de forma ilegal, ela vai permanecer comigo?
Não, aí ela vai enfrentar um processo na justiça, né, todo um desgaste, né, e é claro que numa situação como essa não vai simplesmente tirar a criança que já passou 10 anos, né, vivendo com aquele casal, né, até porque o que vai ser levado em consideração nesses casos é o direito da criança, em primeiro plano. Então, se ela já reconhece aquelas pessoas como seu pai, como mãe, né, é claro que não tem. Vai ser analisado caso a caso, mas dificilmente ela iria perder uma criança que, se ela estiver cuidando bem, etc., vai ser feito um estudo. Mas não é o ideal, justamente porque se você, por exemplo, registrou aquela criança de forma falsa, né, como se fosse sua, sem ser, você pode ter muita intercorrência no campo penal, enfim. Mas se acontecer também, não necessariamente elas irão perder. Se aquilo for o melhor para o interesse da criança, no direito da infância, a gente se move sempre por esse princípio, do melhor interesse da criança. O que é melhor para essa criança? Tirá-la de uma adoção ilegal, né, que já se consolidou, ou simplesmente que ela continue na situação que está e paciência, né? E assim caminhamos. Mas o que a gente deseja é que não chegue a esse ponto, né, que realmente percorra o caminho da adoção legal, que é mais tranquilo e garante os direitos da criança e o direito dos pais, o direito do pai biológico e dos pais que desejam adotar. Antes de passar aqui para o Ismael, é só para fechar a sua participação, já que a senhora está à frente de um setor que defende os direitos da criança e do adolescente no Ministério Público, quais são os direitos que são prevaricados de uma criança que justamente é adotada de forma ilegal? No caso da adoção ilegal, quando a criança é colocada nessa situação, primeiro que muitas vezes ela é privada até da convivência comunitária, por exemplo, um direito básico, porque as pessoas passam a esconder aquela criança com medo de que alguém denuncie, ela possa perder a criança, muitas vezes não levam nem a criança para a escola, justamente porque se levasse, cadê? A escola vai exigir a documentação da criança e você não tem, né? Então muitas vezes a criança fica escondida, ou seja, é privada de estudar, é privada às vezes de um acompanhamento médico, porque quando você vai no pediatra também você vai ter que apresentar a documentação da criança e você não vai ter, né? Então enfim, e também é um direito da criança de ter a mínima garantia de que ela vai ser adotada por pessoas idôneas, pessoas que foram preparadas para isso, né? Então, esses direitos que geralmente são violados quando você vai pelo caminho da adoção ilegal. Não necessariamente, né? Mas geralmente ocorre. Ok, doutora, obrigado pela sua participação. Satisfação sempre conversar com a senhora aqui no nosso programa. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigada, Marco Jantas, obrigada, Joelma, pela oportunidade da gente vir aqui esclarecer a população. E é isso, assim, eu queria, nessa semana da adoção, né, que será a próxima semana, deixar esse incentivo às pessoas, né, que a adoção é realmente um ato de amor belíssimo, né, que abram seus corações, vocês que acalentam esse sonho de ter filhos, ou mesmo você que já tem os seus filhos biológicos e deseja aumentar a família, né, mas não quer passar por um novo processo natural, né, de gestação, etc., que procurem realmente, se vocês desejam, procurem a vara da infância e procurem se habilitar legalmente e vocês estarão dando um passo muito importante para mudar, né, efetivamente a trajetória de uma criança, que muitas delas elas só precisam de uma coisa, de amor. E é o amor que muitas vezes foi negado, né, que elas anseiam a cada dia que elas estão ali, por exemplo, numa instituição de acolhimento, né, sendo institucionalizadas, tendo um bom tratamento, mas enfim, não tendo um direito básico, que é um lar, né? Então essa é a palavra que eu gostaria de dizer, que não tenham medo de procurar a justiça, procurem a vara da infância, vocês terão todo um acompanhamento de uma equipe, né, muito bem preparada para isso, e que assim a gente possa estar fazendo nossas crianças aqui da nossa região mais felizes. Obrigada.